Hello everyone. Welcome to the Godstack, mas dessa vez em português. Seguindo aqui com as nossas aulas, vou abaixar um pouquinho aqui o volume para a gente poder conversar melhor. Tá lá, subir um pouquinho. Tá ótimo. Acho que tá. Desce até. Beleza. Espero que todo mundo esteja bem. Emily, seja bem-vinda a Godstack. Como é que você tá? Como é que foi seu fim de semana, na verdade? Sua semana? E aí, Breno, tudo certo? Tudo ótimo. Tudo certo, meu querido. Aqui tá tudo uma maravilha. Minha semana foi boa, meu fim de semana foi bom. Deu pra descansar bastante. Maravilha, assim que é bom, né? Podendo dar uma relaxada, né? Porque não é só de codar, às vezes a gente precisa dar uma relaxada também, né? Sair um pouquinho. Ah, vocês não estão pegando praia aí no verão agora, né? Inverno pra vocês aí, né? É. Aqui tá rolando uma praiazinha de fim de semana, viu? Tá quentinho aqui, tá gostoso. Então tá muito bom. Bem, e o seu dia, como é que foi? Como é que foi o dia de trabalho? Foi tranquilo? O dia de trabalho foi bom. Hoje eu consegui subir uma feature pra produção, então Oh, aí tô sim, bem hein? feliz. Mas feature em produção não é na sexta-feira? Na sexta-feira, 5 horas, quando a gente manda pra produção? Eu achava que era Não, assim, cara. Dava tem sexta-feira, na 5 terça horas da também. tarde, você coloca em produção, só espera rodar, passou o CI e CO. Rua, fim de semana. Aí a gente vê o que faz, né? Deixa lá na mão do pessoal da infra lá, que eles têm o celular de atendimento. E aí, vida que segue, né? Não, tem na terça também. Tá certo, tá certo. Eu fiz isso no meu estágio e aprendi a lição. Fez o quê? De fazer deploy na sexta-feira, 5 horas da tarde? O Lorde falou que fez deploy na sexta-feira, 5 horas da tarde e foi embora. Você tá louco. Corajoso. Corajosíssimo. Foi na sexta-tarde. Não, você tá louco. Não, algo PO, PM, Project Owner, Project Manager. Você tá louco. O cara devia proibir, né? Meu amigo. Quarta-feira é dia de você colocar coisa, né? Em produção. Quarta, quinta-feira, né? Que daí você tem um tempo ali de trabalho pra fazer. Mas se o PO/PM liberou, aí também tem aquilo, né? Na empresa a gente não faz nada sozinho, né? Sempre tem todo mundo junto ali. Então, se chegou na sexta-feira à tarde lá em produção, passou pelo PO, pelo PM, CTO, todo mundo, ninguém viu, aí mereceu também, né? Aí merece, né? Como é que você tá, Lorde, meu querido? Seja bem-vindo a Godstack. Como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu fim de semana? Conta pra nós aí como é que você tá. Enquanto você vai contando, você vai dando. Eu fiz, mas infelizmente não quebrou nada. Mas assim, é um risco, né? A gente sempre coloca ali o pescoço no risco. Deixa eu só ligar aqui no celular o coisa pra não ter que ficar olhando pra tela o chat. Fica mais fácil pra mim. Coloca aqui, ó. Olha lá, conectando no chat. Léo. Conectado. Deixa eu Breno, colocar só na pra minha. pedir pra compartilhar também no Discord ali. Ah, claro, né? Na verdade você pediu antes de eu começar e eu, cabeçudo, não fiz, né? Mas vamos lá, tá aí, ó. Tá vendo aí? Tô vendo agora. Fechou, Agora beleza. sim. Agora o negócio. Agora vai. Grande Raj, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo ao Godstack. Agora em português, né? Terças e quintas em português, com as aulas da Godstack, né? Explicando todo o conceito. Até agora, o que a gente teve até agora na Godstack nessas 6 primeiras aulas, né? A gente fez o Docker da nossa aplicação, a gente entendeu como é que conecta com o banco de dados, eu fiz toda a explicação de GraphQL, como é que funcionam as chains, as conexões, resolvers. A gente entendeu como é que monta uma API, quais são as interfaces dessa API e como que você organiza uma API, né? De assim, como eu sempre digo para todo mundo, essa estrutura que eu criei aqui e que eu estou ensinando, ela é a estrutura mais simples e mais fácil de você trabalhar possível, né? É lógico que daqui para diante tem muita evolução, mas como a Godstack ela é focada no júnior, né, na pessoa que está começando a sua carreira, aqui tem muitos pequenos conceitos que são muito importantes e que vão
influenciar na sua carreira, que vão ser importantes em tudo que você faz, né? Onde que eu encontro o começo das aulas? Isso daí é uma boa pergunta, certo? Eu tô subindo lá no YouTube, deixa eu pegar aqui o YouTube. YouTube. Tem na Twitch, né? As últimas aulas, mas eu sempre subo no YouTube, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o canal. É esse cara aqui, ó. Se você for na playlists, tem em inglês, porque eu já fiz todas as aulas da Godstack em inglês, certo? Tem 23 aulas aqui, todas em inglês. Agora eu tô fazendo a da Godstack em português, certo? Então, o convite do Discord aqui, as informações expirou. Cara, eu preciso trocar sempre de tempos em tempos, isso é verdade. Eu vou fazer isso já no final dessa live aqui, eu vou arrumar lá o Discord. Só não vou fazer agora para não quebrar o pace do coisa. Mas o YouTube tá aí, tem em inglês todas as aulas, estou fazendo agora em português. Quem me acompanhou na inglês foi o Bruno, quem está me acompanhando em inglês é a Emily. Os dois trabalham na minha empresa, né? Eu sou CTO da Platinus. Eles trabalham lá com a gente. A Emily é uma das melhores programadoras de Python do Brasil, né? E agora ela está tentando dar aí aprender mais uma coisa, né? Não é uma questão de upgrade nem nada, mas é uma questão de aumentar o conhecimento, né? Aumentar o que a gente mais tem. Isso é bom. Eu expliquei para vocês sobre as camadas, né? Eu não uso Domain Drive Design, mas eu roubei a ideia das camadas do Domain Drive Design, né? Application, Domain, Infrastructure, certo? E hoje vai entrar, né? Hoje a gente vai fazer o merge do usuário, a gente já fez o query, né? Ou seja, a gente já fez a parte de buscar a informação do usuário, mas agora a gente precisa criar um usuário na tabela, certo? E para isso, né? O GraphQL, como vocês viram lá no domínio, né? Que eu criei aqui no domínio, ele tem o merge user. Você não precisa, quando você está trabalhando com GraphQL, é diferente de você trabalhar com a REST, né? A REST ela vai ter todos os verbos, então ela vai usar todos eles. Se você quer fazer update de dados, você tem que usar HTTP PUT e vai ter que ter uma rota de criação de usuário. Se você tem uma Fragility, seja bem-vindo a Godstack. Muito bom ter você aqui. Se você precisar de qualquer coisa, me deixa saber como é que está sendo o seu dia, como é que você está, meu querido. Me diga. Ou minha querida, né? Bem, no GraphQL a coisa é um pouco diferente. Você precisa começar a pensar um pouco diferente. Então, por exemplo, eu posso ter uma rota que é uma rota de upsert e delete ao mesmo tempo, certo? Que upsert é fazer update e insert ao mesmo tempo e ele ainda faz o delete, né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho uma QL, né? A gente não tem rotas, a gente tem QLs. E eu tenho uma QL aqui de merge user, certo? Essa QL, especificamente, ela vai... Se você enviar um ID, você está fazendo um update. Se você não envia um ID, você está fazendo um create. Ok? E se você enviar o ID com deleted, ele vai apagar essa informação no banco. Então, isso daqui é o nosso foco hoje. Mas, antes da gente começar o nosso foco, uma coisa que eu não fiz até agora, que é de extrema importância em qualquer código que você for trabalhar, não só em JavaScript. Mais uma vez, Godstack não tem que ver com a stack, tem que ver com a pessoa, porque o Godstack é a ideia do full stack e Godstack, né? Então, se você é full stack, você sabe back front-end. Se você é um Godstack, você sabe back front-end, infraestrutura, teste, tudo. Entendeu? É saber tudo. A ideia do Godstack. Mas pessoal do RH, pelo amor de Deus, não existe Godstack. Não tenta contratar um Godstack. Não coloca isso na vaga de emprego. Godstack não tem, cara. Não... Calma, vai com calma, né? Uma coisa de cada vez. Ok? Então, só pra deixar claro, o pessoal da RH aí vai com calma, né? Eu já quase nem acredito no full stack, então imagina num Godstack. Anyway, a ideia aqui é você saber tudo. Back-end, front-end, por isso que a gente vai aprender, né? Já estamos aprendendo GraphQL, Node.js com back-end, vamos aprender React, com tudo que for possível colocar ali. Eu já falei, é um X-Tudo Power, que vai até ervilha, né? Como o pessoal do Sul gosta de colocar
pessoal de Floripa gosta de colocar ervilha no lanche. Então, até ervilha também. Entendeu? A gente vai aprender tudo que é possível aprender. Uma coisa que eu quero trabalhar hoje é com lint, certo? Isso daí é importante em qualquer linguagem. Não é só para JavaScript, mas todas as linguagens têm os seus próprios lints, certo? No caso do JavaScript, a gente usa o ESLint, ok? Então você tem lá o Get Started dele e com aqui você já consegue ver como é que você instalaria isso, certo? Mas obviamente, né, para a gente instalar aqui, tem o GitHub também, né? Da Godstack tem o GitHub. Então se vocês quiserem ir vendo, GitHub, a oficial, né? A oficial é essa, certo? Então deixa eu até passar no canal aqui para vocês. Então, a oficial... Opa, ele mesmo deixou. Tá. A oficial é essa daí, que já está toda inteira e tal, se quiser ver tudo. Mas, obviamente, eu estou criando aqui a TGS, né? Que a TGS, ela é uma coisa de cada vez. Deixa eu só coisa aqui, ó. Isso daqui tem com as aulas. Então, se você entrar no repositório da TGS, você vai ver, que é esse repositório aqui, você vai ver a aula. Então, aqui, ó, se você acompanhar lá pelo YouTube, pelas aulas do YouTube, você pegar a aula 1, tudo o que eu fiz na aula 1 tá nessa branch. Na aula 2 nessa, na aula 3 nessa, na 4 essa, na 5 essa. Na main tem a última coisa, certo? A última coisa na qual foi feito. Qual o projeto final da aula? Eu comecei a assistir a última aula e não lembro se você falou. Eu não tenho exatamente um projeto final, porque, como eu disse, o importante da Godstack não é a stack em si, mas é você do outro lado, você desenvolvedor de software, entender os conceitos que eu utilizo aqui, certo? E você absorver esses conceitos. Um deles, por exemplo, né, que a gente fala bastante, que é a divisão de camadas na sua aplicação, né? Então, o domínio, você tem um domínio, né? Mais uma vez, eu não uso o domínio Drive Design, mas eu roubo algumas ideias do domínio Drive Design. Então, por exemplo, dividir em camadas de aplicação, domain infrastructure, né? E cada um tem a sua responsabilidade, regra de negócio vai aqui, consulta banco, API, salvar arquivo, não sei o que vai aqui, modelagem dos dados vai aqui. Então, a ideia é que eu possa, fazendo a Godstack, né, que ela é bem simples, eu passar o conceito para vocês e vocês entenderem o conceito. Eu, obviamente, mudei para GraphQL porque o REST eu acho que já está muito maçante, já tem muita coisa disponível e tal, então... com o GraphQL você consegue ter uma nova visão de como interpretar os dados e como perceber os dados, certo? Então eu faço tudo, né? O nosso slogan da Godstack é If it's difficult, it's wrong, ou seja, se está difícil, está errado. Então a ideia é fazer com que, apesar de todos os conceitos possíveis estejam aqui, seja o mais simples possível, para que você, júnior, mais uma vez a Godstack é focada no júnior, para que ele se transforme o mais rápido possível no detentor do conhecimento de desenvolvimento de software. Então é passar os conceitos, certo? E a gente vai conversando com ele. Por exemplo, hoje a gente vai falar do ESLint, mas antes de eu começar com o ESLint aqui, eu preciso fazer um Docker Compose App na minha aplicação, porque a gente usa Docker, né? Docker faz parte aí do Godstack. E, mais uma vez, quando a gente vai fazer qualquer instalação da biblioteca na API, a gente não instala por fora, mas a gente entra no container e dentro do container a gente faz a instalação. Então, por exemplo, eu quero instalar o ESLint na minha aplicação, certo? Eu uso yarn, né? Não uso npm, então esse daqui é o comando. Mas daí eu vou executar ele do lado de dentro, né? Docker, execute para mim, de forma iterativa usando o terminal e vou usar aqui a API, certo? E aí eu rodo o comando que eu quero. E esse comando ele vai instalar dentro do back-end somente, né? O Docker já faz toda essa divisão para mim. Tem a aula de Docker já fizemos as aulas de Docker. Na verdade eu estou atrasado no upload. Vocês me perdoem, já era para ter... A gente está na aula 6, né? Eu tenho lá no YouTube 1 e 2, 3, 4 e 5... já era para estar lá. Eu já fiz o download e vou fazer o upload, rapidinho. Beleza. Então, instalei aqui o lint, certo? A próxima coisa que ele faz é o run, certo? Para fazer inicializar o ESLint para mim. Então, vamos lá. Vamos executar o mesmo comando, só que dessa vez inicializando. E aí ele vai te fazer uma série de perguntas sobre lint,
certo? O que é a ideia do lint? A ideia do lint é você fazer com que o seu código tenha um padrão, mas um padrão de desenvolvimento, né? Ele não vai corrigir os erros da sua aplicação. Isso você vai utilizar outra coisa para fazer isso para você, né? O lint, ele é mais o design de como que você coda, certo? Então, eu gosto de colocar sempre a última opção, né? Então, checa a sintaxe, né, da minha aplicação, encontre problemas e force o estilo, né? Então, o lint ele vai fazer isso também. A gente está usando import export, certo? A gente está usando modules. A gente não está usando nada disso, né? Porque a gente está no back-end. Então, none of these. Não estou usando TypeScript. Aperta o espaço. Nesse caso, nesse momento aqui, você tem que apertar espaço porque você tem que selecionar mais que um, se você quiser. Mas no meu caso, só vou selecionar o back-end. Então, eu desselecionei o browser e selecionei o Node, ok? E eu, particularmente, agora já é uma questão de preferência, você pode usar qualquer um desses. Mas eu, particularmente, gosto de usar o do Airbnb. É um modelo que me agrada bastante. Eu tenho usado já faz uns 5 anos Airbnb e eu gosto bastante dele, certo? Qual formato de configuração de arquivo que você quer? Deixa eu só ver para eu seguir o mesmo padrão da Godstack. Então lá a gente está usando JSON, então vamos já JSON para seguir tudo a mesma coisa. E aí acontece o seguinte, o TypeScript ele usa NPM, certo? Para instalar as coisas. Então por mim não tem problema, ele pode usar o NPM ali e instalar, ele vai fazer as instalações, mas mais uma vez estudando NPM, o único problema é que ele vai gerar aqui um package lock de JSON, certo? Mas daí a gente vai resolver isso daqui de um jeito bem facinho, já vou mostrar para vocês. Eu deixo ele fazer o jeito dele mesmo, entendeu? Para não dar nenhum problema. Tem gente, como a pessoa usa Yarn, ela copia o nome desses negócios e tenta fazer um install, mas eu acho que fica meio... fica meio mais ou menos, né? Então eu prefiro deixar o NPM rodar e depois eu apago. Na verdade o que eu vou fazer é apagar o Yarn Lock e o Package Lock e vou apagar a Node Modules. Vou subir a aplicação de novo, que ele já faz tudo automatizado. Como é que ele faz tudo automatizado? Nas aulas de Docker eu expliquei tudo como é que a gente fez, né? Com commands, com todas as coisas que são necessárias. Ok? Olha lá, como eu disse para vocês, ó, ele cria um package lock JSON. Ok? Eu vou derrubar minha aplicação, vou entrar lá no back-end e vou apagar o package lock JSON e já vou aproveitar e apagar o Yarn Lock também. Ok? E vou dar um RM na Node Modules. Ok? Então tá lá. Apaguei a Node Modules. Só isso só. E aí é só subir a aplicação. Por que é só subir a aplicação? Porque a parte de... Eu tenho toda uma parte aqui de S2I com Assemble e Run que ele já vai fazer tudo para mim automatizado. Não preciso nem me preocupar em se eu tenho que instalar alguma coisa, eu não tenho. Ele faz tudo para mim, né? Tem um bash script aqui que faz tudo. Também expliquei na aula de Docker sobre esse bash script aí. Então, beleza. Estamos com a instala, tá lá. Tá funcionando, tá em pé, tá rodando. Maravilha. E agora, né? É agora que o lint está rodando. Deixa eu ver, eu tô com o meu ESLint instalado, tô com o ESLint. Você tem que instalar esse no VS Code, você tem que instalar o ESLint, né? E provavelmente... tá. E agora aqui, né, tem essas rules, certo? Esse arquivo aqui está dizendo o seguinte, ó, a gente vai usar o ECMAScript 2021, certo? Node, que significa que a gente vai usar back-end. Eu vou fazer mais uma coisa aqui já, né, me preparando para o futuro, que a gente vai fazer os testes e vai usar Jest, então já está aqui. A gente está usando Airbnb, ok? O parser dele é do TypeScript, mas isso aqui é por causa do VS Code, certo? Tá usando o ECMA versão 12. Estamos utilizando modules, né? Porque a gente está fazendo tudo import. Quando a gente está trabalhando com as bibliotecas, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a query, vocês vão ver que aqui, ó, import read from, certo? Como é que você faz esse import from direto no back-end, direto em JavaScript? Muito simples.
Lá no package.json, ó, coloquei ali o type modules. Só colocar essa linha aqui você já consegue usar import dentro da sua aplicação. Delicious, ok? Mas eu ainda, né, gosto de adicionar algumas regrinhas, certo? Nesse Slint aqui. Primeiro de tudo, por que ele fez isso aqui? Eu não quero isso aqui. Assim, assim. Ah, esse cara que tá errado. Ok. Tá, ele tá salvando assim, mas tudo bem. A ideia é o seguinte, o semicolon eu não uso no JavaScript, né? Eu não gosto de usar semicolon no JavaScript. Semicolon é esse cara que vai no final de todo, sei lá, no import aqui, ó, esse ponto e vírgula que tem aqui, né? Eu não gosto de usar esses ponto e vírgula, né? Então eu removo ele da aplicação, né? O importar com extensão, como, né, a gente está usando módulo, né, no JavaScript, que é esse cara aqui, ó, o type module, no back-end é necessário você colocar a extensão do arquivo, ok? Então tá lá a extensão do arquivo ali. E a última regrinha é você fazer com que ele faça o default export, né? Porque eu gosto de fazer assim, ó. Eu não gosto de fazer desse jeito aqui, ó. Export default assim, direto. Eu não gosto de fazer. Eu prefiro criar uma constante, colocar lá e depois fazer o export default embaixo. Eu acho que as coisas ficam mais claras assim, eu não sei porquê, é costume meu. Então por isso eu peguei e coloquei essa regrinha também de não fazer esse prefer default export, certo? Agora, deixa eu testar aqui. Eu acho que agora eu tenho que reiniciar o VS Code, se eu não me engano, porque o VS Code ele não se toca aqui, né? Vamos ver se ele vai ligar. Ele tem que ligar o coisa aqui embaixo, ó. Cadê o... Ué? Ele não ativou o Slint? Por quê? Deixa eu tentar pegar de dentro do back-end se ele pega ali o Slint. Ah, pegou, ó. Agora ele pegou. Não. Ué? Cadê o output aqui? Não. Mas ele não pegou por quê? Ué, o que tá fartando, meu querido? Tá, vamos voltar lá no manual da vez se eu tô esquecendo alguma coisa. Ué. Aqui são as configurações lá que eu falei. Por que o meu Slint quebrou? Ele não tá funcionando. Não, agora se daqui ele tá funcionando ainda, deixa eu ver. Tarará, se eu colocar esse cara aqui. Não, ali ele tá rolando. O que eu tô deixando pra trás? Não é Slint. Tá certinho. Eu posso forçar ele a rodar no package.json, né? Eu criar um script de lint aqui, vamos ver. Faltou a vírgula aqui, não tem vírgula aqui. Certo? E aí eu posso rodar de dentro do... Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu vou limpar o meu container e vou subir tudo de novo. Toca Composer App. E aí... beleza, tá em pé. E vou executar lá de dentro do container. Docker exec -it api. E aí eu posso, na verdade eu posso usar yarn lint, né? Yarn lint, deixa eu só ver se esse aqui tá rodando. Ué. Colocou ali o TypeScript, né? Como se eu estivesse usando TypeScript, né? Ah, é verdade, ele fez isso. Mas eu não tô usando, eu falei que eu não tava usando. Plugins. Não tem esse plugin aqui, ó. É verdade. Ele colocou um negócio a mais ali. O parser também, ó.
Não sei porque ele colocou o TypeScript no negócio, cara. Será que eu coloquei na hora de instalar? Eu instalei com o TypeScript e eu não vi? Eu falei não, né? Depois eu vou ver Você no tinha vídeo. falado que não. Então. Eu vou ver no vídeo depois se sem querer eu peguei e coloquei a opção do TypeScript. Mas agora tá certinho, ó. Extend Airbnb, Parse Options. E aí as regrinhas ali que eu gosto de utilizar. Vamos ver se ele pega agora. Porque não, agora ele pegou. Porque ele já está reclamando aqui de alguma coisa. Ah lá, agora já está funcionando. E aí, se vocês observarem, eu dei um Ctrl S, eu salvei o arquivo e ele automaticamente formatou em Lint para mim. Como é que eu faço isso, certo? Eu venho aqui no meu Settings, né? E aí eu clico nesse arquivinho aqui, ó. Nesse arquivinho, né, as opções que fazem isso essas daqui, ó. Certo? São essas opções aqui, ó. Ok? Deixa eu ver. Eu vou depois criar, dentro do README, eu vou criar uma área com essas coisas, tipo definições que eu uso no meu VS Code, né, para melhorar para vocês, que nem isso daqui é fundamental. Na verdade é esse cara aqui que faz essa magia. Então para JavaScript, ó, ele vai usar o ESLint True, para JavaScript, para React, ele faz também, para TypeScript, TypeScript React, né? Então se você for trabalhar com TypeScript também aqui dentro dessa aplicação, ele já vai fazer o automático, né? Então, ó, salvei aqui, já funcionou, ó. Já posso ir até abrindo os arquivos, ó. Só vou salvando, ó. Não preciso nem fazer nada, ó. A maioria dos arquivos vai ser... Opa, tá. Esses book aqui também não tá sendo usado mais, ó. Beleza, ó. Então, removido, né? A mutation a gente vai usar daqui a pouquinho. Só vou passar arquivo por arquivo verificando, né? Olha lá, ele vai arrumar todos os arquivos para mim, ó. Só vou dando Ctrl S, ó. Tudo os errinhos bobinho que eu tinha de modelo do meu arquivo, ó. Ele vai arrumando tudo sozinho para mim. Se você não quiser fazer isso aqui um a um, que dá uma preguiça, né? O que a gente faz? A gente roda aqui, ó, o yarn lint. Tá vendo aqui no meu terminal? Ó? Terminal, a gente vai rodar o yarn lint e eu dou um menos fix, ó. Que daí ele já... Esses erros bobo, ele já sai corrigindo tudo, né? E aí fica só os que ele não consegue resolver mesmo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o query no query users, ó, esse cara aqui, ó, tem um... o que tá reclamando? O que ele tá... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá. É porque ele retorna... Né? Ele já automaticamente, se eu fizer assim, ó, na minha classe e der um return aqui, ó, certo? Se eu fizer isso aqui, ele já... Se eu der um Ctrl S, ele automaticamente remove o return. Porque se você vai retornar uma coisa só, você não precisa, né? Então o Lint já faz isso automático para ti. Acho que o resto, né? No Merge Book também. No Merge Book? Tá lá, mas é no Book. O Book também eu vou apagar ele inteiro, né? Não vou nem mais ter o Book aqui. Eu nem sei porque eu não apaguei ele ainda. Deixa eu mudar pro Trash aqui. Já remover ele. Deixa eu dar uma coisa aqui. Lá no Server ele também tá falando que tem alguma coisa de errado, ó. O Rec, né? Eu peguei o Rec e nunca usei. Não tem problema. Tá ali, certo? Que ele tá reclamando aqui. Tá, é o delete que eu tô fazendo aqui, ele não gosta. Mas esse específico, no caso, né, eu vou desabilitar para essa linha, porque eu quero que ele realmente remova. Vamos testar lá o lint de novo, ver se ficou alguma coisa para trás. Tem um warning aqui no server, que é do console log, tá? Esse console log especificamente eu quero. Então eu vou desabilitar para essa linha aqui, certo? Então, vamos conferir agora e vamos ver se o lint está certinho. Beleza, ó. O lint está perfeito, não tem warning, não tem erro, não tem nada. Todos os meus arquivos corrigidos. E, na verdade, aproveitar que já foi feito muita coisa aqui. Por falar nisso, eu tenho que ver lá nos esquemas se, né, no TypeDev se eu não estou importando. Não estou importando mais book aqui. Não estou importando mais book aqui, perfeito. Então eu já posso remover tudo, né? Então deixa eu fazer aqui, ó. Will remove book, domain, and add ESLint. Certo? Mais uma vez, por que eu uso esse will sempre na frente? Todas as vezes que eu vou comitar alguma coisa, eu uso will. Para eu lembrar, né, para me forçar a lembrar que todo commit precisa começar com um verbo, né? Então quando você coloca will, para quem usa inglês, né, e fala inglês. Mas assim,
O will, ele te força a colocar um verbo na frente, né? Will remove, will add, will refactor, will implement, will... um monte de coisa, entendeu? Então, eu coloco will em todos os meus commits. Então, se você passar por alguma empresa algum dia na sua vida, você vê um código e você vê nos commits tem um will, você já pode olhar que tá o meu nome com certeza lá. Eu faço isso para lembrar, porque... por que usar um verbo? Porque te força a dizer o que você está fazendo com aquele commit, né? Então, o que eu disse ali, ó, will remove book and add as lint, né? Já fica mais fácil de você lembrar o que você tem que fazer, né? Ou então você poderia fazer em português também, né? Você pode usar o will, no lugar do will você pode colocar irá, mas aí irá fica feio, né? Irá remover o livro, irá apagar, irá... Entendeu? Você tem que lembrar que tem que ser um verbo no começo. Essa é a regrinha de ouro dos commit, né? Beleza, vou já comentar esse negócio aqui. E vamos partir agora, né? Agora que a gente já tem um lint bonitão ali para ajudar a gente a desenvolver. Então vamos fazer agora um merge do user, né? O merge seria, mais uma vez, um upsert com delete, certo? Então ele vai fazer todas as coisas para mim de uma vez só. Mais uma vez, a gente precisa criar um resolver. O resolver ele fica na camada de regra de negócio, que no nosso caso é a aplicação. Então vou criar um folder aqui, mutations, certo? Que vão estar todas as minhas mutations, e aqui dentro vou criar um arquivo de merge user, certo? Então tá lá, merge user.js. A gente sempre começa da mesma forma, né? Merge user igual, certo? Eu estou usando o Git Copilot, certo? Então vocês vão ver que ele fica o tempo inteiro ali colocando coisa cinza na minha frente, né? E aí eu só dou um tab e ele vai completando para mim, ok? Tem essa coisa também, né? Que você fica parado aqui um tempinho, né? E o Git Copilot ele tenta adivinhar o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo? Ó. É só você ficar parado um tempinho, o Git Copilot tenta adivinhar o que vai acontecer, certo? No caso não é isso, certo? Nem sempre ele acerta. Eu já tenho reparado que o Git Copilot não acerta nas coisas gigantes assim. Faz a função merge user aí pra mim, se vira e dá um jeito. Ele não vai saber. Mas nas pequenas coisas ele te ajuda demais. Demais. E vocês vão ver isso. Certo? Então beleza, ó, vamos lá. Eu vou tirar daqui. Lembrando que o primeiro parâmetro é o parent. Ele só é utilizado nas chains. Nos resolvers eles não são utilizados. Ok? Se você não sabe o que é uma chain, se você não sabe o que é um resolver, nas aulas passadas, achei na primeira aula, primeira e segunda aula, efetivamente primeira e segunda aula que está no YouTube, tem tudo lá explicadinho, bonitinho no GraphQL o que cada uma dessas coisas significa. Ok? E a segunda opção são os parâmetros e a terceira é o contexto. Ok? Mas da onde que vem os parâmetros? Olha, se eu estou fazendo um merge user, o que está entre abre e fecha parênteses é o parâmetro da aquisição, ou seja, o que eu envio para o back-end. Então os parâmetros da minha aquisição é um ID, um deleted e um user data. Esse user data, ele vem essas informações aqui, ó. Estou definindo no input, ó. Então ele vem isso aqui, ó. Então eu tenho que mandar um name, que é obrigatório, aquele exclamação significa obrigatório, uma picture, que não é obrigatória, e-mail, username e password. É isso que eu preciso mandar para o meu back-end, certo? Então, se ele está mandando essas informações aqui para mim, na verdade mais específico, então eu vou remover ela aqui, né? Então eu já vou fazer isso, deleted, certo? Acho que eu coloquei maiúsculo, né? Deleted e user data. Né? Tem essas três informações. Então eu vou ter aqui o user data. Ok? Então salvei ali. Já tem essas informações e eu já posso começar a trabalhar com ela. Como é que funciona? Deixa eu ver aqui que o coisa fez. Não, nem estou usando Mongo, cara. Estou usando Next e estou usando Postgres. Cara, ele vai ficar muito bom, cara. Ele vai ficar muito bom. Olha só, ele já sabe que eu, né? Já começa ali no... De vez em quando ele fecha uns parentes meio esquisitos. Então, olha só. Primeira coisa que eu preciso saber no merge. Se eu não tô querendo apagar. Certo? Porque se eu não tô querendo apagar, me sobra duas opções. Que é ou criar ou alterar. Certo? Como é que eu sei que o cara quer alterar? Se ele tiver passado o ID. Certo? Se ele passou o ID, ele quer alterar aquela coisa. Ok? E aí, mais uma vez, a gente não vai fazer isso agora, certo? Mas na camada de regra de negócio, você precisa fazer no mínimo
autorização, validação de dados, e aí você chama a infraestrutura. Né? Então ficaria autorização, validação de dados, alguma outra coisa que for necessária para a regra de negócio, e aí você chama a infraestrutura. Certo? A camada de infraestrutura para fazer as coisas para vocês. Certo? Então eu vou deixar aqui anotado que falta authorization, certo? Vou dizer aqui que ainda falta a gente fazer validate user data, certo? E já vou dar um return aqui, ó, no update user, certo? Update user. O que eu preciso passar? Exatamente. Aí, tá vendo? Nas pequenas coisas, o Git Copilot acerta que é uma maravilha. Então, olha só. O que eu preciso para fazer update de um usuário? Eu preciso do contexto, do ID e do user data, certo? O ID do usuário que eu quero alterar, as informações que eu quero alterar e o contexto da minha aplicação. Porque aqui dentro do contexto estão todas o meu banco de dados e todas essas coisas, certo? Vai estar tudo aqui dentro. Bem, se o cara não passou ID, mais uma vez, eu preciso fazer autorização, né? Dessa vez o authorization para criar um usuário, o validar os dados também, né? É necessário validar os dados e, né? Aí que eu dou o return, exatamente, eu dou um return do create, desculpa, do create user, passando dessa vez só o contexto, né? E o user data. Porque eu não tenho o ID do usuário que eu quero criar. Ele não tem ID. Então é um cara que eu quero criar novo. Certo? E aí, né, se o cara não quer apagar um usuário, eu preciso de novo conferir se ele passou um ID. Certo? Caso ele tenha passado um ID, então, nesse caso, exatamente, ó, ele já até sabe, ó, return delete user. Então, mais uma vez, você teria que fazer também aqui, né? Seria necessário fazer aqui o validate data, não precisa, né? Porque você está pagando o usuário, você só recebe o ID e toca ali, né? Então, um merge de um usuário fica assim. Bem simples assim. É que a gente ainda não tem a camada de autorização, não tem a camada de validação de dados e tal. A gente vai chegar lá. Mas ele, de regra geral, é isso. Vocês vão ver que o Lint está reclamando de uma coisa aqui. Ele está falando assim, olha, você criou uma função e você não colocou um return para essa função, certo? Você tem esse return que depende desse if, esse return que depende desse if, esse return que depende desse if. No final, você não está retornando nada, né? Então tá lá, ó. Vou retornar um array vazio. Por que eu vou retornar um array vazio? Se você olhar no meu domínio, certo? Quando... deixa eu até colocar aqui, né? Faltou isso aqui. Quando o cara fizer uma mutation, ou seja, um merge user, eu vou retornar um array de usuário para ele, né? É obrigatório retornar um array e é obrigatório que a informação que esteja dentro desse array, se houver informação, a informação que estiver dentro desse array seja uma coisa do tipo usuário. Quem que é o tipo usuário? Ah, o tipo usuário está aqui, ó, no domínio. O que é um tipo usuário? É isso aqui, ó. Então tem que retornar esse tipo de coisa. Ok? Então por isso que eu só retorno um array vazio no final. Por quê? Se o cara chegou aqui, é provavelmente porque ele passou um deleted sem passar o ID. Certo? Eu poderia até soltar um erro aqui, se eu quisesse. Mas eu não gosto, né, para esse caso eu não gosto de soltar um erro. Eu só retorno um array vazio para ele. Para ele tentar fazer alguma outra coisa lá. Na verdade, eu falei isso, mas enquanto eu fui falando, eu falei, quer saber? Eu vou implementar um erro lá no final, ó. Então a gente pode até implementar um erro aqui no final. Ao invés disso, certo? Aqui vai ser, né? No merge user, em vez de ter um erro na database, eu vou dizer o seguinte, ó. You are trying to delete an user without ID. Ok? So, e aí o código vai ser delete error delete user without ID. Beleza? E não vou passar nenhum objeto de erro aqui. Só vou passar para ele um código e uma string para ele saber o que faz. Ok? Bem, eu não tenho essas funções, certo? Isso significa que eu preciso criar essas funções de create user, delete user e update user. Então vamos aqui, ó, lá na camada de infraestrutura, né? Porque é a camada de infraestrutura responsável por fazer o handle
né? Ou seja, para manipular a sua base de dados. Então, vamos fazer isso lá. Ó. Update, na verdade create, né? Create user.js, ok? Desse cara aqui, eu vou fazer só o const create, por enquanto, né? Create user, certo? E né? Vou criar uma arrow function aqui. E aqui eu vou dar o export default, default e aí o create user, ok? Então tá lá. Só vou fazer isso porque eu quero só copiar esse arquivo aqui, ó, na preguiçona mesmo, ó. Dá um paste ali, ó. Dá um paste ali, ó. Beleza. E aí, se o primeiro é o create user, eu tenho que ter também o update user, né? Eu já vou até copiar o nome aqui, ó, porque fica mais fácil. Salva esse cara aqui, vem aqui e troca isso daqui. E aí eu vou fazer, por fim, o delete user. Certo? São as 3 coisas que a gente precisa implementar. Delete user, certo? Tá aqui, delete user, salvei, vim aqui, tal, implementei. Maravilha. E agora a gente precisa criar, na base de dados um usuário. Né? Então a gente precisa lá fazer essa implementação. A gente viu que quando você chamar aqui, ó, o create user, você vai receber o contexto da aplicação e user data. Ah, mas Breno, o que é o contexto da minha aplicação? Pô, a gente já falou várias vezes, ó, o contexto da aplicação é o objeto que, ao instanciar o Apollo Server, no método de context, certo? Ele é uma função. O objeto que essa função retorna, todo o objeto, se transforma no contexto para todos os meus resolvers, ok? Então, todos os resolvers vão receber 4 coisas, né? Eu não estou usando a quarta. Nesse caso, eu não estou usando o parent porque eu estou direto no resolver. Esse aqui é o parâmetro e o contexto. Então, esse contexto representa exatamente, ao instanciar no servidor, o objeto que é retornado pelo context aqui, ok? Nice. E se ao criar um usuário eu recebo o CTX e o user data, então eu vou receber o CTX e o user data aqui, ok? E eu já vou dar diretaço aqui um return. Na verdade, vou fazer exatamente o que ele está dizendo ali, só que eu vou pegar do user data. Ok. E aí depois eu vou pegar os dados que tiverem aqui dentro, certo? Mas eu vou retornar um CTX DB, né? No nosso caso, a gente está usando CTX DB. Ah, mas da onde que vem esse DB? Vem aqui do core aqui, ó. Ok, ó. Tá aqui, ó, meu DB aqui, ó. Esse objeto está sendo espalhado aqui, ó. Estou importando esse objeto aqui e estou espalhando ele, certo? Então o meu contexto tem todo esse objeto espalhado. Então ele tem CTX Core, CTX DB. DB eu consigo acessar o Next. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. CTX DB Next. O Next ele fala para você qual é a tabela que você quer acessar. No meu caso eu quero essa tabela de user. Eu vou renomear ela para U. Uma das coisas que eu gosto para deixar o código mais claro, eu gosto de fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Certo? Eu venho aqui e aqui eu faço assim, ó. Viu? E aí, né? Eu vou ter o create, o insert. Aqui eu preciso passar um objeto com tudo que eu quero que seja colocado no banco de dados, ok? A gente já vai ver isso. E todas as vezes, né, que você faz alguma coisa com o Next, você vai poder ter daqui dele o then e o catch, certo? Então já vamos trabalhar daqui a pouco com o then e vamos colocar o catch aqui, né? Catch. Eu acho, inclusive, que a gente já fez isso na última aula no read users, né? Exato, exatamente, ó. Então eu vou pegar o then e o catch daqui, ó, porque é praticamente a mesma coisa, certo? E a gente faz as alterações que forem necessárias. Então tá o then e o catch ali. Beleza, então aqui eu preciso passar os dados que eu vou inserir. Horas. Os dados que eu vou inserir são os dados que vêm no user data, que são esses caras aqui, ok? Coincidentemente, eles batem com os valores que estão no banco, né? Os mesmos nomes que estão aqui são os nomes que estão no banco. É só uma coincidência, a gente vai ver casos que isso não acontece. Primeiro de tudo, eu vou retirar todos esses caras, né, do objeto aqui. Então, vou fazer isso aqui,
Vou remover aqui uma vírgula. Pronto, todos os meus objetos estão aqui. Dado que todos os meus objetos estão aqui, eu posso passar isso aqui como esse objeto aqui, certo? No JavaScript, um objeto você teria que fazer name, né? Onde que name é o que está lá no banco de dados e esse name é dessa variável. Mas no JavaScript, se os dois nomes forem o mesmo, você não precisa, certo? Você pode fazer direto assim, ó. Name, ó. Diretão assim ele já vai aceitar, ok? Então ele está pegando essa variável e passando para o banco de dados nessa variável, assim, certo? E aqui ele vai criar um usuário, ok? Bem, o que eu quero que seja retornado, certo? O que eu quero que seja retornado ao criar um usuário? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, ao criar um usuário, eu quero que você me retorne o ID desse usuário que foi criado, certo? Porque daí eu consigo pegar esse ID aqui no result, ó, ok? E aí eu consigo conferir. Só tem um problema, que o result ele te retorna um array de coisas, ok? Ele vai te retornar um array de coisas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó, if, certo? If not, result, certo? Result length, exatamente isso aí, certo? Se eu não tiver o meu result length, eu vou dar um return aqui direto assim de um array, ó. Ou seja, alguma coisa deu errado e eu não consegui. Mas caso eu tiver conseguido inserir o usuário, eu teria que retornar, se você olhar no meu domain aqui, quando eu faço o merge, eu teria que retornar o usuário inteiro, certo? Eu já fiz na última aula a função de read user, certo? Essa read user, ela aceita você receber um ID no campo de parâmetros que ela retorna já do jeitinho que a gente precisa. Então eu vou reutilizar essa função, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, read users, certo? Ele já importou automático para mim, eu só preciso, obviamente, colocar o JS ali, porque eu estou no back-end, né? E essa função de read users aqui, ó, eu vou passar para ela o contexto, certo? E eu vou injetar um ID, certo? Que é exatamente o result. Isso. O meu querido... aqui é return, né? Return, desculpa. Return. O Git Copilot já sacou. Qual que é a ideia? É eu pegar o result 0, né? Porque quando você cria o usuário, ele obviamente vai criar um só, né? Não vai criar mais do que um. Mas, de qualquer forma, o banco de dados retorna um array de um usuário, sempre. Então, eu sempre pego o 0, o ID do 0, certo? Então, eu vou falar que o ID é o ID do 0. E aí, eu uso aquela função que eu já tinha criado antes, certo? Então, essa função vai ser a função utilizada, ok? Ok. Com isso, tecnicamente eu conseguiria, né? Deixa eu até fazer aqui, ó, create user. Create user, olha lá, já importou para mim. Eu só preciso do JS aqui, certo? Salvei. O que ele está reclamando? Expect to return. Tá, e aqui, né? Por final, eu faço um return disso daqui, certo? Na verdade, ele nunca vai alcançar esse return. Como é que eu sei que ele nunca vai alcançar esse return? Certo? Essa função de error handling que está lá no core, como é que eu sei? Então, a gente sabe que tudo vem do contexto, vai estar aqui. Então, se eu estou fazendo ctx core, é esse cara aqui. Ctx core error handling é esse cara. Olha só, essa função ela automaticamente dá um throw, certo? Ela dá um throw, mas o meu Slint não sabe disso, certo? Ele não consegue chegar até lá e entender que vai ser um throw de qualquer forma. Então, você acaba sendo forçado a retornar um array vazio aqui, mas tecnicamente, ele nunca vai chegar aqui. Porque o error handling é fazer um raise de um throw. Então, ele vai morrer de qualquer forma ali. Ok? Então, deixa eu só comentar essa daqui. Beleza, então criei o meu merge user, certo? Todas as vezes que você cria um resolver, você precisa ir lá no seu resolvers, no seu arquivo de resolvers, e importar ele lá, né? Então, se eu tenho o de users aqui, ó, então eu vou fazer aqui a mesma coisa. Import, import, né, o merge user from... bonito. Tá esperto? Não, é isso que eu te falei. O Git Copilot te ajuda muito nas pequenininhas coisas. Na grande, você falar para ele, faz um aplicativo do Uber para mim. Ele não vai fazer.
Mas nessas pequenininhas coisas, cara, ele, nossa, ajuda demais, demais, cara, demais. Eu tenho usado muito, cara, o Git Copilot, cara, sem... Eu acho que na Plátano não foi o Arthur, né? Quem que recebeu? Foi, recebeu. Quem? O Alec. Ah, o Alec, é verdade. O Alec também deve estar usando pra caramba, se eu conheço ele. Tá usando bastante, sim. Né? Tem todos os seus poréns, né? Que o pessoal aí anda comentando sobre os poréns e tal, mas no meu ponto de vista, eu tô usando bastante, tô gostando e tá sendo muito útil pra mim. Certo? Deixa eu só abrir a janela um pouquinho aqui pra pegar um arzinho. Espero que não venha muito barulho da rua, mas acho que não vai vir muito barulho da rua, não. Se ficar muito barulho da rua, o pessoal do chat me avisa, mas eu acho que não vai ser tanto assim. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Colocar o microfone mais perto de mim. Deixa eu ver se ele tá no modo direcional. Ih, rapaz. Tá no modo direcional. Então beleza, eu vou deixar ele mais pertinho aqui de mim, diminuir o... Você tá me ouvindo bem, Emily? Tô te ouvindo bem, sim. Tá, o barulho da rua lá tá de boa, né? Tá tranquilo. Maravilha, tá tranquilo, tá favorável, tamo junto. Então tá lá. Pra vocês verem a rua também. Na verdade não vê a rua, né? Vê os vizinhos ali. Mas a rua tá bem ali, né? Ah, beleza. A gente fez isso daí, então preciso ligar esse merge user na mutation, né? Então o resolver da merge user tem que estar aqui, tá lá. E agora eu vou usar o Insônia, né? Que a gente tá usando. Cara, não tem cachorro em Lisboa. Esse é o único cachorro que tem e ele resolveu latir agora que eu abri a janela. Meu amigo. Isso faz parte. Não, aqui da EasyBoard, né? Deixa eu ver aqui. TGS, tá lá. Beleza. Então, olha lá. Eu já tenho de usuários, eu tenho o do... Eu vou criar uma nova aqui, chamada Merge User, certo? Esse cara, ele é um post, porque a GraphQL sempre utiliza post, e vou dizer que é GraphQL, ok? Então tá lá. Deixa eu ver aqui se eu criei. Não criei. Tá. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa no Insônia que a gente não fez ainda, a gente vai criar um environment, certo? Então vou dar ali um Manage Environment, ok? Vou criar aqui um novo environment, né? Desses subs aqui. Vou criar um novo. Vou chamar ele de local, certo? Para meu ambiente local. Tá aqui, ó. E nesse cara aqui, eu vou chamar o API URL, ok? E aí o API URL é esse cara aqui, ó. API, né? local.tgs.com. Nice? Então vamos lá. Só que precisa do HTTP, né? HTTP, e chama esse cara aqui. Então já vou deixar essa informação salva ali para mim. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu venho aqui no environment e vou dar o use local aqui, ó. Beleza? Quando eu não preciso mais escrever tudo aqui todas as vezes, ó. Eu posso dar um Ctrl espaço e aí ele me lista, ó, todas essas variáveis de ambiente que estão lá, colocadas lá, certo? Então eu coloco aqui, ó, automaticamente, ó, não tem usuário, né? Eu posso vou criar aqui, vou fazer a mesma coisa. Vamos fazer um merge de usuário. Preciso fazer uma mutation, certo? Então, queries, eu não preciso começar com query. Eu posso fazer direto sem, ó, que ele vai funcionar do mesmo jeito, ok? Mas as mutations não. A mutation é obrigatório que você escreva mutation, ok? Se eu der o Ctrl espaço, né? Como a gente está trabalhando com GraphQL, o GraphQL ele só faz dois tipos de chamadas para o back-end: post e options, certo? Quando ele faz uma chamada de options para o back-end retorna para ele o esquema GraphQL, que seria no nosso caso, seria todo esse typedef aqui, ó. Ele retorna o typedef inteiro para quem está chamando, certo? A pessoa pediu lá o options, ele retorna inteiro esse cara aqui, certo? E com isso, o front-end, né,
O front-end ou o Insomnia ou qualquer coisa, ele já conhece o seu modelo de dados, já conhece o esquema. Então eu consigo dar um Ctrl espaço aqui, ele já me lista tudo que eu tenho. Certo? Então eu vou fazer um merge user. Mais uma vez, para facilitar a nossa vida, entre parênteses, o que eu mando para o servidor e, né, como diria... Opa, ele completou sozinho aqui. Entre parênteses, o que eu mando para o meu servidor e, como diria o Marcos Bruno Dev, abriu, fechou, bigode. É o que eu quero de volta do servidor. O que eu quero que o servidor me responda, né? Porque no GraphQL eu consigo fazer isso. E como o esquema é compartilhado, né, através da chamada de options é compartilhado, ele sabe tudo o que é disponível de usuário. Ó. Então vou pegar todas essas informações. Ó. Uma coisa que o Insomnia podia implementar era pega tudo. Eu tenho que fazer todas as vezes aqui tudo na mão. O role, né? O role, ele ainda precisa que você diga o que você quer do role, né? Então eu quero ID, quero name, quero code, quero tudo. O permissions, a mesma coisa. Você precisa dizer o que você quer do permissions, né? E tá lá, o description. É isso. É isso que eu quero fazer. Ok? E, obviamente, o que eu quero mandar para o meu servidor? Aí eu vou poder mandar ID, eu vou poder mandar o deleted, certo? Que nesse caso é falso, porque eu não quero, né, apagar nada. E o user data, certo? O user data ainda tem os seus, né, as suas necessidades. Então, ó, picture. A picture não era obrigatória, mas estou colocando aqui, né? E-mail, username. Opa. Ele colocou um negócio lá embaixo, já vou tirar. Password e a password, ok? Vou remover esse square aqui. Certo? Então, não vou mandar ID e nem vou mandar delete, porque eu estou criando um usuário, certo? Na verdade, eu vou até renomear esse cara aqui. Em vez de ser merge user, ele vai ser o create user, certo? Então tá lá, beleza, create user. Okay? Então tá aqui, ó. É assim que você faz o create user. Nem vou passar essas duas informações aqui, ó, pro create user. E aí o nome, vamos colocar, ó, Breno Mazieira, certo? Picture, http, response, meu site.com minha foto.jpg, ok? Meu e-mail, breno.mazieira@gmail.com. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou usar o Mailinator, certo? É uma coisa que eu recomendo muito para vocês. Vocês estão fazendo teste? Use o Mailinator. O Mailinator é uma aplicação que você tem, se acessa lá na web, né? Mailinator.com, exatamente esse cara aqui, Mailinator.com. E aqui você pode pegar qualquer caixa de entrada que você quiser. Então eu poderia pegar lá do Breno.mazieira, ó. Ela fica aberta, lembrando que fica aberta e pública, né? Então todos os testes que você faz vai aparecer aqui, certo? Mas você pode pegar uma caixa pública conhecida, José. Ó, tem um monte de gente que usa José como teste. Então tá aqui, ó. Certo? Então você acaba vendo até aplicações que as pessoas estão construindo as aplicações ainda, né? Ó, entrada San Diego. Ó, tá informações, descarrega aqui, ó. Vamos clicar no link, ó. Bah, tá funcionando o link, ó. Nice. Mas isso aqui com certeza é um aplicativo que está sendo desenvolvido ainda, né? Então, por isso que eu acabo usando, né? Aqui eu mudo para Breno Mazieiro, né? Você pode usar o seu, qualquer coisa que você colocar, qualquer coisa que você escrever aqui, ele vai aceitar, ok? Então eu gosto de usar sempre esse e-mail. A gente, obviamente, não vai implementar o envio de e-mail agora, vão ser nas próximas aulas, mas a gente vai implementar envio de e-mail, ok? Então por isso que eu já estou dando essa dica para vocês de usar o Mailinator. O username vai ser o mesmo e o password 1234567, ok? Vamos tentar criar um usuário e ver o que acontece? Deu um erro na database. Lá no read user. Pô, se deu no read user, ele criou o usuário. Não criou o usuário. Ah, tá, porque eu tô passando a ID aqui. Não criou o usuário. Vamos ver. Tá. Então agora a gente precisa saber o que aconteceu, né? Então a gente tem esse merge user aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou fazer aquele esqueminha assim, ó. Vou usar o VS Code de dentro da pasta back-end, né? Porque a minha pasta, né? Se você ver aqui, ó, tá assim. Então tem o back-end aqui, mas vai ter a SPA, vai ter, né, o front-end, vai ter tudo aqui, mobile, essas coisas todas. E aí, eu vou codar de dentro do back-end. Por que eu vou fazer isso? Ó, vou codar aqui de dentro do back-end.
Porque eu quero usar aquele esqueminha de debugar o código, certo? Mesmo com Docker, né, o jeito que está feito aqui no VS Code, ó, mesmo com Docker, ele funciona. Deixa eu só encostar aqui porque está passando o caminhão do lixo agora. Coisa boa. Então tá. E aí com essa configuração aqui do VS Code, ele consegue se conectar dentro do container do Docker e fazer o debug para mim, né? A única coisa que eu tive que fazer é, ao ligar, né? Ao iniciar a minha aplicação, eu preciso fazer isso aqui, ó, inspect no 0000, né? Não no localhost, no 000, na porta 92. E aí lá no meu Docker Compose, certo? Deixa eu pegar o Docker Compose aqui para vocês verem. No Docker Compose eu tive que liberar essa porta também. Fazendo isso, você vai conseguir fazer a sua aplicação. Isso funciona com Python, com PHP, funciona com tudo, certo? A ideia é exatamente a mesma, ok? Então já estou dando a dica aí, mesmo se você trabalhar com outra linguagem, principalmente Python, PHP, eu já testei com Python, PHP, isso aqui já funcionou. Pra você não ficar enchendo de console log na sua aplicação, não faz sentido. Entendeu? Então, o primeiro ponto que eu vou colocar é aqui, ó, que eu quero ver que dado que está chegando. Depois, o segundo ponto que eu quero fazer é aqui, porque eu quero ver essas informações que estão aqui, certo? Depois ele disse que deu erro aqui, né? Então eu vou colocar mais um ponto aqui para dizer, olha, que eu quero saber que erro que chegou aqui para mim, certo? Qual foi o erro que deu. E aí é só você apertar F5. Apertou F5, olha lá, ele já se conectou lá no Docker e está esperando alguma coisa acontecer. Certo? Então vou tentar criar o usuário de novo, create user, ó. Viu? Ele já bate no primeiro ponto para mim. Nesse primeiro ponto, deixa eu dar uma olhada aqui no usuário, ó. Ó, tá chegando as informações certinho, ó. Do jeitinho que eu esperava que ela chegasse, ela chegou, ó. Breno, tal, tal, tal. Então o erro provavelmente não tá aqui, né? O que eu faço? Então eu aperto na setinha aqui para ele ir para a próxima bolinha. Ó, bateu lá na próxima bolinha, ó. O user data chegou aqui do jeito que eu esperava? Chegou. Né? O name está chegando, picture, e-mail, username, password, todo mundo está chegando, beleza? Vou dar um play aqui na próxima bolinha. Ó, chegou na bolinha, ele deu erro mesmo. Beleza, então o que está no erro? Né? O que está no objeto de erro? Então a gente pode dar uma olhada no objeto de erro aqui e tentar descobrir o que aconteceu. Né? Rapaz, ele não diz o que aconteceu. Ah, tá, não, diz sim, tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Holy ID, column Holy ID, não pode ser null? Ué, mas eu não criei Holy ID pro usuário, ele não tá no usuário. Users as U, ok. Vamos dar uma olhada lá no banco de dados que tá de confuso lá, ó, de usuário. É verdade. É verdade, eu não consigo criar um usuário sem dizer qual é o papel do usuário no sistema, né? Porque a gente fez todo o coisa de permissão. Então a gente vai ter que fazer isso. Deixa eu só colocar o negócio aqui que tá faltando, né? Index.js. Tá. Opa. Beleza. Então a gente vai precisar, né? Antes, vamos lá no create usuário, no create users, né? Então já descobrimos o que é, né? Sem ficar fazendo console log para tudo quanto é lado da aplicação. A gente já descobriu qual que é o problema. Então o que acontece? Eu vou precisar, na verdade, de duas coisas. Não é só o role ID aqui, ó. O que eu preciso ter aqui é um role ID. Que esse role ID eu passe um ID do papel do usuário no sistema. Mas ainda vai ficar faltando duas coisas, né? Que é o created by, certo? Né? O created by, que eu teria que achar um usuário e passar o ID dele, né? E o updated by. Updated by, certo? Então, agora eu tenho duas missões para fazer isso aqui funcionar. Achar o role ID, certo? Então, alguma coisa que tenha role dentro dela tem um ID, tá lá. Beleza, então acho que eu posso fazer direto. Tá, então eu posso meter uma vírgula aqui já. Beleza. Então eu preciso achar o role ID e o... Peraí, isso aqui era... Não, ele fez errado. Role.id. Opa. Gente, ele tá... Para de completar. Beleza. Então eu preciso achar um role e um user. Então vamos criar aqui, ó, um const. Vamos começar pelo usuário, né? Usuário. Que usuário do sistema,
que eu vou querer... Quando eu estou criando um usuário, né? Quem está criando esse usuário é o sistema por si só. Olha, que interessante, porque nós temos um usuário, né? Se vocês lembrarem lá do seed, né, que a gente faz... Isso aqui está faltando no JS, né? Não. Index JS. Se vocês lembrarem lá, quando a gente insere, né, usuários no sistema, tá aqui, ó. Usuários, a gente insere um usuário que representa o sistema. O sistema por si só não é um admin, certo? Ele não é um admin, ele representa o sistema. Por que a gente tem um usuário que representa o sistema? Por uma questão de auditoria, né? Mais uma vez lá, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa de auditoria nos seus dados. Então você precisa saber quem são as pessoas responsáveis por criar dados, fazer alterações de dados, por apagar dados no seu sistema. Você precisa saber quem são as pessoas que estão fazendo isso dentro do seu sistema. Para caso, né, basta uma fiscalização ou você tem que passar por um processo, né, da lei de proteção de dados, você tenha isso. Então é preciso que o seu sistema tenha um usuário que represente o sistema, certo? E esse cara ele é representado, certo? Nesse caso aqui, por um nome, certo? Por um nome, né? No caso o username dele, que eu vou pegar aqui o username, que é system. Então para isso aqui, esse usuário, eu vou ter que criar alguma coisa, né? Vou ter que dar até um await aqui, esse cara vai ter que ser async, porque ele vai ter que consultar no banco de dados, certo? O que ele vai ter que consultar no banco de dados? Alguma coisa do tipo read read user by username. Isso. Exatamente. Mas não vou pegar o user data username, certo? Qual que é o nome do cara? É o system, ok? Então eu vou ter que passar essa informação. Obviamente, se eu vou ter que fazer alguma coisa com o banco de dados, eu vou ter que passar o contexto também para que ele possa pegar esse contexto da minha aplicação. Eu tenho esse cara? Não tenho, então eu vou ter que fazer, certo? Então vamos lá, vamos fazer esse cara. Ele também fica dentro da própria infraestrutura, ó. Né? New file, né? Read user by username, ok? Eu vou pegar o próprio read user isso aqui, né? Porque a ideia é a mesma do read user by username e do read user. A única coisa é que aqui eu vou ter um username, ok? E o meu where, né? Eu vou ter um where direto aqui. Vai ser uma coisa do tipo assim, ó. Where, ok? Where o ponto username é igual ao username que eu estou mandando. Não preciso desse if aqui, ó. Certo? E aí ele vai me retornar, esse cara ele vai me retornar todos os usuários, no caso, que tenham esse username de system. Só vai ter um, porque username é unique na minha, né? Ó, vocês vão ver o username e o e-mail, esses dois são unique. Então eu só posso ter um cara com aquele username. Então se eu já criei o cara com system, só ele vai ter system, ninguém mais vai ter. Então eu já garanto que vai ser só um usuário que vai ser retornado. Ok? Beleza. E aí ele vai retornar esse usuário. Só que eu acho que ele vai retornar um array de usuário, né? Então eu vou fazer o seguinte. Ou retorna o primeiro cara, para ele já retornar direto, né, o usuário, ou retorna um array vazio para mim. Ok? Então já vou pegar esse cara aqui, ó. Opa! Era só para apagar a primeira letra ali? Não? Você não está conseguindo achar? Jura? Do fundo do seu coração? Read user by... Não. Eu sei por quê. Não. Tá. Porque eu coloquei read users, né? Exatamente. Eu esqueci de apagar aqui, né? Read... Na verdade estava certo. Read user by username. Certo? Deixa eu até consertar aqui também, ó. Se der um erro aqui, eu já sei que é nesse cara aqui que deu erro. Beleza, agora ele vai pegar, né? Read... tá lá. Read user by username. Pegou lá certinho, ó. Beleza, então no usuário, ó, já resolvi o problema do ID, né? Então já tem o usuário. Agora eu preciso fazer a role, né? Então const role, ok? Await, né? E vou fazer o read role by name. By code, né? Na verdade, porque
eu tenho o código lá. Se vocês olharem na role, ó, quando eu criei ela, tem o código. E aí vocês vão ver no seed também, né? Mas peraí, que tá cheio de coisinha vermelha. O que está cheio de coisinha vermelha? Claro. O next não foi usado. Então, isso aqui pode remover. O que é esse outra coisa vermelha aqui? Isso aqui é só do... tá, beleza. Agora tá certo. Se vocês olharem as roles, né? Eu criei três roles, 3 papéis. Então, um papel é dedicado ao sistema. Então, vai ser para o usuário que é o usuário do sistema e para o usuário de migração. O segundo é o admin. Aí sim, é um admin, né? Uma pessoa admin e um usuário regular. Eu vou pegar, né, o cara do código system, certo? Vamos lá no create user e vamos passar esse cara agora, com esse código. Não tem essa função, não tem, então vou ter que criar. New file, né? E eu vou colocar esse cara aqui, ok? E aí, para eu fazer o meu read roll by code, vai ser, né, a mesma coisa que a gente está criando. Vamos criar esse cara, vai ser uma arrow function, ok? E export default read roll, beleza? Esse cara aqui, ele recebe um contexto e, obviamente, o código, né? O code, certo? E aí, vou fazer aquela coisa de sempre, né? Eu vou criar aqui uma SQL. Essa SQL vai ser o meu da... Eu gosto de fazer assim, né? ctx.db, certo? Caraca. db. Gente, ele tá criando umas coisas que tá... Para com isso. Beleza. Next. E aí eu digo a tabela que eu quero. Opa, next é minúsculo. Next. E aí eu digo a tabela que eu quero. Nesse caso, é a tabela de roles, certo? E vou dar um apelido para ela de R, ok? E vou dar um select, né? Select. E nesse caso eu só preciso, né? Eu só preciso do ID, certo? Eu só estou interessado no ID aqui. Então eu vou fazer o r.id, ok? As ID. Né? Então tá lá, salvar isso daqui. E obviamente vai faltar o where, né? Where o r.code, certo? O r.code for igual ao code. Ok? Então, tá lá. E aí eu vou retornar o quê? Return, certo? Vou usar um nextNest para retornar a informação para mim. db.nextNest, ok? Vou passar SQL para o nextNest. Vou fazer lá do mesmo jeito que eu gosto de fazer, sempre bonitão assim, não sei porquê, cara, eu acho que é bem mais organizado. Beleza, ó. nextNest e ele executa, ele vai ter, obviamente, o then e o catch, ok? Vou até copiar ali do red, blá, 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 porque é sempre a mesma coisa, ó. Then catch. Então vou pegar esse cara aqui, bytecode, ó, then catch, ok? Retorna o primeiro resultado para mim, ou então retorna um array vazio, ok? E vai pegar esse cara aqui. Aí eu tenho que voltar lá para o create user, vou importar esse cara aqui, ó, e agora eu já tenho essas duas coisas, ok? Vou vir aqui no run e vou remove all breakpoints. Eu só quero um breakpoint aqui, ó. Por que eu quero um breakpoint aqui? Porque eu quero conferir o que veio do banco de dados para esses dois caras, ok? Dou um F5 lá de novo, F5 está rodando, vou vir aqui, vou enviar, ele parou aqui, ó. Vamos ver o que tem no role, ó. O role me retornou só esse ID aqui e o user me retornou todas as informações do usuário aqui, certo? Só que não está fazendo justiça, né? Head role by code, ele só está retornando o ID. Eu teria que retornar as outras informações, né? Vai que eu preciso disso daí no futuro, né? Então é bom que eu retorne também as outras informações. Nem é tão difícil fazer. Então ele tem o name as name, certo? Ele tem o r.code as code. O que tinha mais na role? Tinha o name... Role está aqui, ó. Caraca, vai. Index.js. Tá. Ele tem name code. Era só isso mesmo.
Namecode. Então, lá no meu Red Holo Bytecode, ele só tá o namecode e o ID, e o resto aqui é mais do mesmo. Beleza? Vou no Create User agora. O meu pontinho tá ali, vou dar um F5 e vou ver o que acontece. Vou enviar aqui, ó. Ó, beleza, ó. Como é que tá o meu role? Ó, agora o meu role tem mais informação, ó. E aí o meu user tem todas essas informações, ok? Vou deixar o pau torar. E a minha requisição finalizou. Provavelmente ele deu erro de novo. Deixa eu parar aqui e ver se ele... Ok, envio. Não, ele deu erro de novo. Então vamos ver aqui agora qual que é o próximo erro que tá dando. Vamos fechar aqui. Eu já sei que é ali, né, que vai dar o erro. Ele tá dando lá no Red User. Então ele tá dando erro aqui. Na verdade aqui não é Red User, né? Aqui é Create User. Já tá ali o primeiro erro. Vamos ver? Não, Create User. Tá aqui mesmo. Vou dar um F5. Vamos lá executar essa parada e vamos ver o que deu de erro, né? Vamos conferir o erro aqui de novo. Ó, ele tá dando aqui, ó. Duplicate key. Então, exatamente, ó. Porque ele já deve ter criado antes, né? A primeira vez já funcionou. E agora ele não tá... Então, vou conferir lá no banco. Cadê meu Debeaver? Oh, não tem o Debeaver. Debeaver. Vamos conferir lá no Debeaver como que tá no banco. Porque ele provavelmente já criou os usuários. Ó. Se eu vier... Na verdade, eu só vim aqui, né? Tô fazendo o Debeaver. Debeaver, tá bom. Depois você... Cara, depois você atualiza pra mim, tá bom? Não precisa atualizar agora. Tô no meio de uma live. Ó. TGS. Eu preciso colocar. Tá, tudo bem. Daqui a pouco eu faço isso. Vamos conferir os usuários que tem no sistema? Ó, ele já criou, na verdade. Ele criou um usuário já. Certo? É que deve ter dado o erro antes. Eu queria apagar esse usuário da tabela. Puta, eu vou ter que ir lá fazer isso aqui de qualquer forma. Não, mas eu vou ter o delete, né? Eu vou ter o delete. Não, mas antes, vamos resolver esse problema do erro, né? Para o erro ser mais claro do que aconteceu. Porque o que está acontecendo? Eu estou tentando criar um usuário que o e-mail, né, já existe, né? Então, se eu executar lá de novo, deixa eu dar um F5 aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Se eu executar, nesse não, create. Se eu executar esse cara aqui, ó, vocês vão ver que no erro, certo? Ele vai ter um hint aqui, ó. Olha lá, aqui, ó, constraint, ó, user e-mail unique. Esse constraint aqui, ele já te diz o que está acontecendo de errado, certo? Então ele está falando, na tabela users, o campo e-mail tem que ser único, ok? Então o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para deixar o erro mais claro para quem está do outro lado? Eu vou fazer o seguinte, ó, if, certo? Error.constraint, certo? For igual, certo? For igual aquele cara lá que ele colocou, ó, users e-mail unique, certo? Então, se o caso for de que esse negócio tenha que ser único, certo? Eu vou estourar um erro aqui pro cara. Ó. Vou estourar um erro aqui pro cara. Eu vou dizer exatamente isso, ó. No create user, eu vou colocar a informação do there is already a user with this email, ok? Vou mandar essa mensagem para ele. O objeto eu não preciso e como código eu vou passar o users email, né, unique, ok? Salvei aqui. Se eu for no front-end agora executar isso, ó, fica mais claro o que está acontecendo. Ó. Na mensagem eu falo, ó, já tem um usuário com esse e-mail. O e-mail tem que ser único, né? E agora eu vou colocar um e-mail único, só vou colocar um... Oi, diga. Dessa forma fica melhor até pro front-end depois, não? Exato, porque o front-end ele pode pegar o código e pelo código ele pode saber o que aconteceu de errado. Porque se você só dá um erro genérico de database, tipo database error, imagina o cara do front-end, tá, database erro, e aí eu faço o que com isso? Né? Agora o users e-mail unique já fica mais claro para ele. E com a mensagem ainda dizendo, olha, ao criar o usuário, eu quero que tipo, eu já tenho um usuário com esse e-mail, então fica bem claro para o cara do front-end o que está acontecendo. Então eu só coloquei o número 2 aqui, enfim, é exatamente isso, exatamente isso.
Eu vou colocar aqui o número 2 e vocês vão ver que agora ele vai dar um database error de novo, certo? Qual que é esse segundo erro que ele está dando? Vou dar F5 aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Tá lá, certo? Agora, o que ele está reclamando é users e username unique, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou até copiar esse if aqui, ó. E agora eu vou colocar aqui, ó, users, né? Username, ok? Vou até copiar aqui, ó. There is already a user with this username. Username, users, name, unique. Então, se eu vier executar esse cara agora, ó, ele vai dizer exatamente, ó, username que está sendo um problema para mim. Vou colocar o número 2 aqui, vou executar, lá. Agora ele cria o usuário para mim certinho, né? Que seria o Breno Mazeiro 2. Criou até com XXX ali da última aula. No nome. Não, mas por que ele tá retornando? Por que ele não retornou 2 aqui? Peraí, tem alguma coisa errada. O XXX é porque lá na chain, né, a Ele gente tá deixou. enviando com XXX. Lá no user chain a gente fez esse cara aqui, né? É só remover ele. Que daí ele para. Deixa eu ver aqui do users. Não, Breno Mazeiro 2. Breno Mazeiro. Caraca, mas ele criou e me retornou. Interessante. Deixa eu criar o 3 aqui, ó. 3. Então o username tem que ser Breno Mazeiro 3. Ao inserir, ó. Olha lá, aqui tem que ser Breno Ele Mazeiro. tá trazendo o primeiro, mas será que não é por causa daquela não. condição que você colocou? Não, é que no create user aqui, ó. Eu passo o 0 Isso, ID. o 0. Não, mas eu dei um insert aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai ter o... Ué. Vamos colocar uma pontinha aqui, né? Estamos na dúvida, então vou colocar uma pontinha ali. Remove all breakpoints. Vamos colocar aqui, ó. E vamos ver o que está retornando aqui, né? E na verdade eu vou até entrar no users aqui, ó, porque eu já sei que pode ser que tenha algum problema aqui, ó. Aqui. E aí eu já vou até mandar aqui também, ó. Já vou mandar no... no erro não vai ter, né? Tá aqui. Algum desses lugares vai bater. Então vou dar um F5 aqui. Vou criar um novo usuário, que vai ser o 4. O problema tá no red, eu tenho certeza. Não é no create, mas vamos lá. Tá lá. Aqui que tem... Deixa eu dar um... Qual que é esse aqui? É o F10. Não, ele passou. Bah, não era esse. Era F5. Beleza, ele entrou aqui, beleza, era isso que eu queria. Ó, result. Lá. O result tá com o 86. Eu já tenho 86? Eu já tenho 86. Não tem 86, ó. Então ele tá passando o ID certo. Né? Por esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. 0. Eu tô passando 0.id. Aí tá sendo nulo o ID e aí ele tá retornando. É por isso, ó. Na Seria verdade só não é o result 0, é só o result 0, exatamente. O ID retorna direto ali. Então tá lá, ó. Achamos o erro. Salvou. Vamos lá, agora eu vou ter que criar o 5, né? Vou criar o 5, ó. 5, 5. Dou um send. Agora foi, ó. 5, ó. Agora tá certinho. Agora ele tá me retornando o usuário que eu criei. Né? Nice. Tá vendo como esse debug ajuda muito? Tipo, ajuda muito. Eu não fiz nenhum console log na minha aplicação. Nenhum. Eu só fui olhando. Colocando os pontinhos ali e olhando. Isso é maravilhoso. E saber que isso ainda funciona com o Docker é mais maravilhoso ainda. Certo? Então, para criar usuário, tá de buenas. De buenas. Tá funcionando, que é uma beleza. Uma belezinha. Uma belezinha. E aí eu vou precisar fazer um update do usuário agora, certo? Então no merge user aqui, ó, eu vou precisar fazer esse cara aqui, ó. O update user vai passar o ID mais o user data. Fazer update de usuário é a mesma coisa do que criar usuário. Com a diferença óbvia, né? Update. Já tem update. Tá, eu já criei, né? Já criei todos os caras já, né?
Move to trash, beleza. Eu já criei os caras. Então tá aqui. Cara, é a mesma coisa desse cara aqui. Vamos pegar até aqui, ó. Vamos copiar esse cara aqui, ó. O update user, certo? É exatamente a mesma coisa, mas ao invés de você fazer insert, você faz update, certo? E, né, obviamente, você precisa de um where, certo? Aqui você vai ter, né, o user ID, certo? Que eu vou receber 3 informações. E com esse user ID aqui, ó, eu já posso até colocar esse user ID aqui, como sendo o cara aqui, né? Criou e alterou. Eu vou fazer no coisa aqui um where para que eu possa saber do usuário, certo? Do usuário ID, né? Update sem where não é uma boa ideia. E vou pegar o user ID aqui. Então, é só isso. É exatamente o mais... Não vou precisar mais desse cara, né? Porque agora não é o sistema que faz a informação para mim, né? Quem faz é o próprio usuário que está alterando a informação dele. Então, tá lá, ó. Vou pegar as mesmas informações, né? Vou fazer... o created by não, né? O created by já vai estar lá, só vou fazer o updated by. Ok? O role, eu também não preciso alterar o role, certo? Então, não preciso mexer com o role. Porque a role que foi criada. Se você quiser alterar o papel de um usuário no sistema, você vai ter que fazer uma QL só para esse tipo de coisa, certo? A gente vai fazer isso mais para frente, né? Uma QL só para alterar o papel do usuário no sistema. Então, update com where, né? Update sem where é perigosíssimo. Update com where e o retorno é exatamente a mesma coisa, ok? Maravilha. Salvei isso aqui, vou lá no merge. Seria Esse bom cara... ajustar os erros? Não, é o mesmo erro, porque é update de usuário. Então, unique... Só muda ali, então, seria o update, não Ah, update sim. user, né? Eu vou fazer isso agora. Update... Opa. Update user. Tá lá. Update user. Já fez a alteração para todos. Lindão. Vou vir aqui. Vou pegar ali, ó, update user. Ele já importa para mim. Provavelmente isso aqui está funcionando, certo? Então, vou criar uma nova aqui, ó, new request. Esse aqui vai ser update user, certo? Essa update user, né, como é GraphQL um post, no body aqui eu troco para GraphQL, aqui eu dou um Ctrl espaço, pego a API, venho aqui no esquema e mando dar um refresh, ó. Que daí ele vai pegar todas as informações para mim e vou fazer a mutation. Opa, mutei. Tá aqui, ó. Só Ctrl C, Ctrl V. Minha vida é muito mais fácil assim. E, obviamente, eu preciso, né? Se eu estou querendo alterar um usuário, né? Eu preciso passar o ID dele, né? Então, aqui no Create, eu posso até pegar o ID do usuário aqui, ó. Vou pegar esse ID aqui, ó. Esse cara é o Breno 5, né? Breno 5, ó. Tá lá, o Breno 5. Mandar, ó, viu? Já tá funcionando. Eu posso até alterar alguma informação, ó, Breno teste. Vou alterar, ó, tá lá, o Breno teste, ó. Já alterou a informação para mim. Se você consultar essas informações, você vai ver que um desses Breno é Breno teste já, ó. Olha lá, ó. Não? Olha lá. Oh, não também? Aqui, ó, Breno teste. Tá lá já funcionando como o Breno teste. Maravilha? Então a gente já fez o update do usuário. E agora a gente vai fazer o delete do usuário. Ok? Então a gente vai apagar um usuário do sistema. Okay? Que vai ser exatamente esse cara aqui. No suggestions, por quê? Não fiz fiz, pô. Ora. Pega esse cara aí. Falta o R ali, não? Não, então, mas faltar o R de propósito, né? É pra ele buscar. Você tira o R, eu faço isso. Eu tiro o R, dou um Ctrl espaço. E aí ele busca na minha aplicação inteira se tem alguma função que é exportada como delete user, né? E aí ele já faz o import automático aqui em cima pra mim, você viu? Vagabundagem. Sim. Então, quando você vai apagar um usuário, vamos lá. Não. Aqui, ó. Quando você vai apagar um usuário, eu passo o contexto e o ID do usuário que eu quero que seja apagado. Certo? Então tá lá, ó. Contexto e o ID do usuário que vai ser apagado.
por incrível que pareça, como nós vamos trabalhar com soft delete, né? A gente vai trabalhar com soft delete, então é um update, né? A gente deletar um usuário é um update. Opa. É um update. Só que aqui, né? Em vez de ser update, né? Já vou arrumar aqui delete user. Certo? Só que no caso, eu não vou mexer em nenhuma dessas informações aqui. Ok? Eu só vou ter o... Na verdade, não vai ser updated by, vai ser deleted by. Ok? E eu preciso também passar o deleted, só que não é o by, é o at. Para eu dizer quando que foi feita essa deleção. Para isso, eu posso usar o next para me dar essa informação, certo? Uma informação de uma forma que a base de dados já conheça. No next, ele tem funções de banco. Uma delas é o now. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não preciso de nenhuma dessas informações, ó. Certo? Vou salvar aqui. Beleza? Então, eu só preciso fazer isso para apagar um usuário. É só isso. Para fazer soft delete, né? Se eu fizesse hard delete, eu efetivamente tirava o cara da minha base de dados. Ok? Deixa eu só conferir. Ah, mas é o nick, não vai poder. É porque uma vez que um cara selecionou um username, aquele username nunca mais vai poder ser utilizado, né? Mesmo que aquele usuário for apagado do sistema, porque eu estou fazendo soft delete, né? A gente pode fazer uma regra, né? Que se o cara tentar criar com um usuário que existe, se esse usuário que existe foi apagado, né? Eu só regero um novo ID e reinsiro as informações. Enfim, tem um monte de coisa que você vai poder fazer para resolver esse problema das mais diferentes formas. No meu caso, só vou deixar passar, ok? Então tá lá. Então, no meu caso, o que eu estou dizendo aqui, os usuários no sistema só vão poder escolher o username uma vez, certo? A não ser que ele fizer um update e trocar o username, ele libera. Mas se ele apagar o usuário dele, aquele usuário que ele apagou, aquele username fica para ele para sempre. Certo? Na verdade, tecnicamente, para o sistema é até bom que isso aconteça, porque você consegue ligar todas as ações de um usuário, mesmo que ele foi apagado, às coisas que foram feitas no sistema, né? Mas aí a gente vai ter que tomar cuidado também com a lei de proteção de dados, que você vai ter que apagar o e-mail do cara, do banco, você vai ter que apagar o nome dele. Deixa eu ver as informações que eu estou usando, só para dar uma informação para vocês sobre isso. Então, nome você não pode ter, foto nem pensar. Username você não, e-mail você não pode ter. O username, não, você também não pode ter porque identifica o usuário, né? Então, segundo a lei de diretriz de dados, você pode ficar com os dados do usuário desde que aquele dado não direcione a uma pessoa específica. Então, por exemplo, assim, se eu tivesse aqui sexo, né, que é o masculino e o feminino, eu poderia manter essa informação. A cidade que o cara mora, eu posso manter a informação da cidade que o cara mora, mas eu não posso manter a informação da rua que ele mora ou do bairro que ele mora, só da cidade que ele mora, ok? Então eu sei, por exemplo, que é alguém do sexo masculino da cidade de Florianópolis. Só isso que você pode manter de informação. Você não pode se aproximar do usuário, certo? Então o soft delete é permitido. As pessoas acham que ele não é permitido, ele é permitido. Desde que você apague as informações e você não mantenha mais nada que identifique especificamente um usuário no seu sistema, ok? E como eu estou dizendo quem foi que apagou esse usuário e quando que foi que apagado, então essa informação, posso pegar essa daqui também, essa informação tá clara para mim, ok? Não preciso desses dois erros aqui, porque eu nunca vou trocar, né? O delete só altera aquelas duas informações. Agora, no meu read user aqui, eu vou ter que fazer, né, eu vou ter que fazer uma pequena modificação aqui. Por quê? Olha só. Quando eu consulto o usuário, tá vendo aqui na minha query? No meu payload do que eu mando, eu tenho o deleted, certo? Eu tenho um boolean de deleted. Que esse boolean vai decidir se eu quero que ele lista para mim também os usuários que foram apagados ou não.
no meu sistema, certo? Se você vier no meu merge, né, que é no resolver que resolve ele, essa informação vai estar... não é no merge não, desculpa, falei besteira. Aqui, ó. Essa informação vai estar no parâmetros da minha requisição, que eu estou passando direto para o read user. Ou seja, aqui eu ainda posso passar um deleted, certo? E eu posso conferir esse deleted, ok? Posso conferir esse deleted aqui. Como? Se ele não passar o deleted para mim, certo? Se ele não passar o deleted para mim, na minha SQL, certo? Na minha SQL, eu vou fazer um where null, certo? Where null, o user.deleted at. Ok? Então, o que eu estou falando para o meu banco? Olha, se o cara não passar, né, a informação de deleted, eu quero que você me traga aonde o deleted at esteja null. Porque se o deleted at não estiver null, significa que aquele usuário foi apagado. Ok? Então, eu estou removendo esse cara da pesquisa, os que forem apagados. Ok? Então, vamos fazer um teste agora. Certo? Já tem o delete ali, que ele faz um soft delete, né? Eu poderia até ter nomeado ele de soft delete mesmo, para deixar mais claro aqui. Porque a gente podia implementar um hard delete também, se a gente quiser. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Ixi, mas deve ter aqui. Bora. Tá aí, ela falou bora, não. Ela falou bora aí. Aí chamou o pai de coxinha, a mãe de quibinha. Agora eu vou ter que fazer. Agora não tem como. Vamos lá. Eu escutei um bora aqui na orelha, que daí esse daí... Então vamos lá. Adicionei o soft delete, então vou ter que ir lá na minha, né, no meu merge. Não sei porque ele não está reclamando. Agora tá. Ó, soft delete use .js, certo? Esse daqui vai ser um soft delete use, certo? Opa, soft delete use. Então bora lá. Ó. Vamos fazer aqui. Opa. Aí. Soft delete use. Beleza? Então a gente já sabe que esse aqui é um soft, certo? Agora eu vou ter que ir no meu domínio. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar esse cara aqui, ó, para string, certo? Olha só. Não. Vou mudar esse cara aqui, ó, para delete enum, certo? Ele não é obrigatório. E eu vou criar um enum de deleted, ó. Certo? Ó que doideira, ó. Confia, vem comigo, ó. Vou criar aqui um enum desse cara, certo? Ele vai ter dois tipos, né? Que é o soft, ó meu senhor, soft e hard, ok? Então vou pelo enum agora, né? Eu posso saber... cadê o cara lá? No merge, tá aqui, ó. Agora ele é um delete enum, certo? E aí, aqui no meu merge, esse deleted, certo? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou poder conferir ele, certo? Eu vou fazer o quê, ó? If deleted igual a hard, certo? Eu vou ter que fazer aqui o delete user, certo? Esse cara aqui vai ser delete, só delete user. Não vai colocar até hard. Hard delete user, pronto, tá lá. Ó. Esse aqui é um igual. Certo? Se não for isso, ele vai fazer um soft delete. Ok? Então, vou mandar ver. Agora eu preciso criar o hard, né? Vou criar um novo file aqui, ó. Hard user JS. Beleza? Para que eu possa apagar uma coisa... Então, vamos criar aqui, né? Const hard delete vai ser esse cara aqui. E export default e o cara lá. Beleza. Ó, e aí, esse cara aqui ele vai receber a mesma coisa. Ó, vai receber o contexto e um ID. Eu já vou mandar direto o return aqui. Vou abrir ctx.db, certo? Para de fazer isso. Vou escolher a tabela que eu quero, né?
Aqui no caso, para eu fazer isso, eu uso o next. E vou falar que o next é na tabela de usuário. Users as U. Ok? Beleza. E aí, quando você está fazendo deleção, você tem que fazer um del. Ó, vou apagar. E aí, obviamente, né? O del você vai ter que passar um where. Exatamente. E o ID. Certo? E por final, vamos pegar lá os cat, que é tudo igual de todo mundo. Cadê o cat aqui? Ó, den cat, tá lá. Den cat. Hard delete user. Certo? Então tem o den cat aqui. Esse cara aqui, na verdade, ele nunca vai retornar nada. Né? Porque você apagou o usuário, você apagou hard o usuário ainda. Então eu só retorno para ele ali um array vazio. Certo? E se der algum erro, né? Obviamente, se der algum erro, deixa eu copiar aqui. Vou dizer que deu um erro aqui no hard delete. Ok? O hard delete user agora já está disponível. Tá lá. E puxou. Nice. Vamos testar esses delete agora, né? Esse delete aqui ficou punk. Vamos lá. Vamos criar um novo cara aqui, ó. New request. Delete user. Ok? Tá lá delete user. Na verdade, esse cara aqui é um GraphQL. Ele já toca para post, ó, bem mais rápido. Vou dar um Ctrl espaço aqui, pega essa informação, atualizo o esquema. Chamo a mutation. Certo? A mutation de merge user, certo? E o que eu quero de volta. Eu só vou pegar um ID, porque ele sempre vai me retornar um array vazio, certo? E aí, ó, agora eu passo o ID do usuário que eu quero apagar. Deixa eu ver aqui na lista de usuário. Eu vou apagar o primeirão lá, ó. Esse cara aqui, ó. É o 633, né? Então vou apagar esse cara aqui, certo? Primeiro, vamos testar aqui, né, né? Ele já vai me dar as duas opções. Vamos testar o soft, certo? E ver o que acontece. Vamos, ó. Ele vai retornar, né? Obviamente, ele vai retornar só um array vazio aqui. Agora é onde eu precisava do dbeaver mesmo para a gente conferir essas informações, né? Não tá. Porque deixa eu editar aqui as informações. Edit connection. Não é. Tá, vamos ver lá no banco de dados como é que chama essa informação. The GodStack, isso aqui tá certo. Então a database é The GodStack, usuário Postgres, The GodStack 123. Acho que a senha estava errada. Exato, era a senha. Então agora a gente consegue abrir a tabela aqui, ó. Então vamos ver a tabela aqui, ó. Vamos ver a de usuários, ó. Como é que ficou agora. Ó. Vamos ver se tem alguém, cara, que foi alterar. Aqui, ó. Tem aqui, ó. O deleted by, ó. Então esse cara aqui, ele foi apagado, ó. Então eu tenho um cara apagado. Ok? Se eu consultar de novo, ó. O cara que é 633 não pode existir na minha consulta, né? Ó. Passei, ó. 248, C9, né? O A86, 331, tá vendo? Ó, ele não tá mais lá, ó. Certo? Mas ele tá no banco ainda, ó. Ele continua no banco. Agora vamos testar, passar a mesma coisa, só que hard. E ver o que acontece. Ó, executou lá no banco, vamos ver. Atualizei o banco, olha lá, ó. Removeu hard o cara. Ok? Então agora eu tenho o soft e o hard delete, né? Então está implementado aqui, né? Para quem aí fez o desafio aqui bem no meu cangote, falou, vamos, bora, dali, quero ver então, né? Vai apagar de gatinho? Então vai, apaga aí, então tá completado aí, ó, mission completed, né? Mission passed, muito bom. Pronto, já temos tudo o que a gente precisa. A gente fez consulta de usuário, cria usuário, update usuário, apaga o usuário com hard, com soft, com tudo, certo? Mas a gente sabe o que está faltando aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, ó, validação, né? Validar os dados que estão chegando, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o GraphQL, ele já meio que faz uma certa validação. Porque lá no domínio, você vai ver, por exemplo, assim, ó, tô passando os dados. Por exemplo, assim, ó, se o dado é obrigado ou não, eu já não preciso validar isso. Porque o GraphQL já valida para mim. O tipo específico do dado eu também não preciso validar. Se é uma string, um int, um float, porque o GraphQL já vai validar isso para mim, né? Então eu não consigo vir aqui, ó,
criar um usuário e aqui, ó, passar um inteiro, ó. Eu não preciso, ó. Que ele vai falar pra mim, ó. A string não consegue representar uma não string 32. Ele já vai falar pra mim, meu, você tá mandando alguma coisa. E outra, aqui mesmo, ó, expect string. No próprio Insomnia ele já vai te dizer, ó, que tem alguma coisa. Por que o Insomnia já consegue dizer? Mais uma vez, o GraphQL entrega, quando você faz uma chamada de option, ele entrega pro front-end o modelo de dados. Com o modelo de dados ele consegue já se preparar antes de fazer qualquer coisa. E isso vai ser maravilhoso no front-end, porque o front-end não vai fazer requisições tolas para o back-end, né? O próprio front-end vai dizer, não, nem faz, igual o Insomnia está fazendo aqui, ó. O Insomnia já dizendo, cara, nem faz essa requisição, tá errado. Ele já vai te dizer, entendeu? Maravilha. Então vou voltar aqui para Breno Mazeiro. Então, mas aí o que a gente precisa? Por exemplo, assim, ó, eu quero que o nome seja de 6 a 150 caracteres. Isso o GraphQL não faz. E aí você precisa de criar uma estratégia para implementar isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês a minha estratégia e como é que eu implementei isso, certo? Isso tudo na nossa próxima aula, que vai ser na quinta-feira. Emily, alguma dúvida? Sem dúvidas, Breno. Caraca, eu tô ficando... Ou eu tô ficando emocionado ou tô ficando preocupado. Fique emocionado, fique emocionado. Emocionado, então beleza. Então vamos... Emocionou. Maravilha. Se você tiver qualquer dúvida, você sabe que você pode me parar a qualquer momento. O pessoal do chat também pode me parar a qualquer momento. O pessoal do YouTube não consegue me parar, mas pode mandar mensagem lá no YouTube e tal, que eu vou ter todo o prazer de responder para vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Fica aqui, mais uma vez, o meu eterno, gigante, maravilhoso agradecimento a todos vocês que estiveram e participaram nessa noite maravilhosa. Mais uma aula cumprida aí, vamos, que né, a gente tem 3 meses pela frente em que a gente vai aprender tudo. Back-end, front-end, teste. No front-end tem um monte de coisa que a gente vai implementar para além de teste, de atomic design, de todas essas coisas, né? Vai estar tudo lá disponível, ok? Pessoal, muito obrigado, agradeço demais a presença de vocês. Vejo vocês na próxima. Emily, muito obrigado pela sua presença, por participar. É sempre muito bom ter você aqui. Beleza? Eu que agradeço, Breno. Boa noite. Então vamos lá. Eu vou mandar vocês para Isabela, que ela deve estar trabalhando lá. Ah, não, a Isabela está jogando. Não, jogando não. Vamos ver. Eu vou mandar pro Daniel. Daniel também está jogando. Gente, o que os desenvolvedores de software resolveu virar tudo gamer? Não, vamos virar gamer. Deixa eu ver se tem alguém interessante aqui que tá. O Tomaru, cara. Olha só, o Tomaru tá lá. Mas ele também não tá codando, tá jogando. Jesus, gente. Alguém codando nessa vida? Isabela, mas... Cara, só o Daniel disse que tá codando, mas ele também não tá codando. O Emídio. Pronto, o Emídio. Acho que o Emídio tá codando. O Emídio tá codando, então vamos pro Emídio. É o único cara codando, então vamos pra lá. Manda um abraço lá pro Emídio, certo? Tô sempre mandando as raids